continuar naquele mesmo assunto que nós estamos tratando já há algumas semanas, que é sobre a saúde financeira da igreja, um assunto muito importante. O versículo ainda é o mesmo que estamos usando, que é o tema deste mês, não é? Provérbios 3:9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Estamos ainda digerindo a linda viagem que fizemos até o distrito de Zavala. Ficamos hospedados em Inharime, porque é mais próximo. Dali nos deslocamos todos os dias até ali a entrada de Escoroa, depois lá para Madongue. E os irmãos veem o carro da pastora Nádia e do meu carro, estão todos arranhados, bem arranhados mesmo, porque a pessoa encarregada de nos mostrar a estrada mostrou a estrada errada, mostrou a estrada onde passam pessoas, e não mostrou a estrada onde passam os carros. Então nós tivemos que fazer uma estrada para nós. Mas fomos bem, graças a Deus, e foram 7 dias de lindas experiências. A igreja foi totalmente restaurada, pintada em 3 dias apenas, por dentro e por fora. E no sábado nós concluímos a ornamentação com as cortinas que foram uma parte, já tinha ido para o presbítero Apolinário, da parte que levamos agora. Todo o material, montamos tudo, a igreja ficou linda. Acho que vai ter fotos, né, filha? Hoje, né? Tem. Depois, na hora da oferta missionária, vou mostrar as fotos. Vocês verem o trabalho da irmã Clemência, é um trabalho admirável. Sozinha, com um pequeno sustento que nós damos a ela de ajuda. Começamos o culto no sábado, era 1h, a hora que nós acabamos por volta de 12h30, mais ou menos, os trabalhos. E quando nós fomos almoçar, já estava a igreja pronta para poder entrar para o culto. E, para nossa surpresa, o salão estava completamente lotado. Aleluia. Não tinha um lugar vago e esteiras ali para o pessoal sentar. Eu estimo umas 90 pessoas estavam ali, fora os que ficaram do lado de fora. Foi um culto lindo e nós tínhamos que sair ali no máximo até às 16 horas por causa da estrada. A estrada é uma estrada de areia, em terra mesmo. Se você não souber andar, vai enterrar. Mas nós não tivemos nenhuma dificuldade. E o nosso desejo era poder acampar ali dentro, mas éramos muitos, né? Então ficamos lá em Inharime e daí todos os dias chegávamos ali para poder trabalhar. Material. Irmãos, eu estava fazendo as contas agora. Eu gastei aproximadamente talvez tintas e pregos e não sei mais, essas coisas todas aí. Talvez não chegou a 5 mil randes. E material bom, tinta boa, de qualidade. Levou 2 mãos de tinta, depois ainda compramos a tinta de óleo para passar, fazer a faixa interna. Ficou lindo o templo. E no sábado pusemos o letreiro que havia sido arrancado em 2011, com o vendaval que passou lá. O letreiro voltou para o lugar. E o que me deixa mais alegre é que eu estava por ali andando na quinta-feira, andando ali, olhando as casinhas que estão lá, e comecei a ver ali as coisas que eram do pastor Orlando, né? Mas isso aí eu vou contar daqui a pouco para vocês. 8 princípios bíblicos para ter prosperidade financeira é o título da mensagem de hoje. Porque a prosperidade financeira, ela não está entre os principais temas bíblicos. Não está. E não está por uma razão muito simples, porque ela é uma promessa de Deus. E sendo uma promessa, então ela está bem assim, ela está bem alicerçada, né, dentro da palavra.
Na verdade, a própria tradição da igreja, ela é bastante cautelosa com relação ao acúmulo de bens materiais. Deus não é contra isso. Quer dizer que essa tradição, ela não é divina, ela é humana. A vontade de Deus é que todo o seu povo fosse o povo mais abençoado da terra. Amém. Porque se a Bíblia diz, né, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e se nós somos dele, então o que está na terra é para ser nosso. No entanto, se tomarmos o conceito de prosperidade financeira como ganho do que é suficiente para viver bem, o apóstolo Paulo dizia, né, ele escreveu, Paulo não era exatamente um homem pobre, embora ele, como todo judeu, tivesse a sua profissão, mas quando ele foi para o campo missionário, ele faz questão de ressaltar em várias ocasiões que ele não era pesado para ninguém. Ele fabricava tendas. Não sei se ele planejava a tenda, a pessoa encomendava dele uma tenda, não sei o tamanho da tenda, mas o que eu sei é que ele diz que ele era um fabricante de tendas e ele vendia aquelas tendas para poder se manter. Mas ele foi criticado muitas vezes por ele incentivar a contribuição, chegar até a colocar em dúvida a integridade e a honestidade do apóstolo Paulo. Aliás, as pessoas porque isso não é ser cristão, o cristão verdadeiro, ele jamais levanta dúvida sobre qualquer coisa. Eu já disse a vocês uma vez, um santo irmão, né, da nossa igreja, ele veio falar comigo e perguntar onde eu tinha ido buscar dinheiro para colocar DSTV na minha casa. E por que eu não apagava a luz da varanda de casa? Quer dizer, ele se deu o trabalho de sair à noite para ir ver que a luz da minha varanda ficava acesa. Eu disse assim: bom, irmão, se você pagasse o meu salário, coisa que você não faz, eu talvez pudesse dar alguma satisfação. Se porventura você pagasse a minha conta de luz, que você também não faz, talvez você pudesse cobrar. Então, como você não paga o meu salário nem a minha conta, também não vou te dizer onde é que eu fui buscar dinheiro para ter o DSTV na minha casa. Então, não é de hoje que as pessoas sofrem esses questionamentos, né? Mas, embora não seja um assunto assim que a Bíblia esteja sempre carregando em cima dele, mais recentemente, muitas igrejas chamadas de neopentecostais, elas têm feito disso como que uma profissão de fé. E por quê? Isso, na verdade, isso vem do judaísmo, porque o judeu que não fosse abençoado, alguém perguntava o que ele fez de errado para não ser abençoado. Não, vocês não esqueçam que quando aquele moço cego, né, qual foi a pergunta? Quem pecou, ele ou os pais? Se ele já nasceu cego, como é que ele podia ter pecado? Pecou no ventre da mãe? No entanto, a Bíblia está cheia de recomendações e de ensinos acerca de procedimentos simples. Eu separei aqui 8 deles, 7 muito mais assim interessantes, né? Para nós podermos ver que são princípios bíblicos para que essa prosperidade financeira, que ela não vai cair do céu de uma vez só, ela não vai vir só porque você quer, embora haja procedimentos na Bíblia que nos garantem, inclusive esse que nós temos mencionado aqui, Deuteronômio 26, né? 13, 14 e 15, aquilo ali é uma oração que são 2 ocasiões que eu vejo na Bíblia em que Deus autoriza o homem a cobrar dele a bênção financeira. 2 ocasiões. Uma é essa aí e a outra ainda vou falar para vocês, não sei se hoje, no próximo domingo, ou no primeiro domingo do mês de agosto.
Provérbios, capítulo 6, do verso 6, e eu vou estar só nos provérbios hoje, porque é o livro que mais traz ensinamento acerca de bênção financeira, é o livro de Provérbios. Eu vou abrir com vocês aqui a Bíblia junto, que eu estou usando aqui uma versão, que é uma versão muito assim, meio modernizada, e eu gosto mais dessa minha tradicional aqui. Então, 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, primeiro princípio, né, bíblico para você ter prosperidade é não seja preguiçoso. Porque tem pessoas que acham que Deus tem obrigação de abençoar a preguiça delas. Elas acham que elas, só pelo fato de ter sido batizadas, estarem na igreja, elas têm que ser abençoadas, têm que ter... Diz aqui, olha só, não vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e olha para os seus caminhos. Você sabe, se você puder observar, uma vez eu fui numa exposição de ciências, e eles tinham preparado, irmãos, um formigueiro. Eles conseguiram criar um formigueiro dentro de uma redoma de vidro, para que nós pudéssemos ver como é o formigueiro. É claro, você não conseguia ver, mas via muito o trabalho, né? Elas construindo tudo aquilo ali. As formigas não param. As formigas trabalham noite e dia. E o que é interessante que a Bíblia diz aqui é que a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. E aí, o escritor do livro de Provérbios, que, segundo se diz, foi Salomão, diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono. Vou dormir só um pouquinho. Olha, eu vou dar uma cochiladinha aqui, tosquenejando um pouco, encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então a Bíblia diz aqui claramente que se você não trabalhar, se você não tiver um plano de trabalho, um projeto de trabalho, você pode estar certo que você vai morrer esperando ser rico e não vai ser abençoado nunca. Só se você começar a roubar. Mas até para roubar o cara tem que trabalhar. Pense bem. Até para roubar o camarada tem que trabalhar. A Bíblia, portanto, ela nos convida a olhar para o trabalho das formigas. Elas trabalham no verão, naturalmente, né? E algumas até mesmo durante o inverno, para que possam ter o que comer em todo o tempo. Assim, também nós devemos fazer, nos preparar. Você vai ver aqui nessa mensagem, há vários pontos que eu vou estar mostrando, que uma vida precisa ter planejamento. Eu vejo erros que as pessoas cometem, elas sonham com algo. Elas conseguem um capital, elas sonham com algo. E, por exemplo, eu vi agora ali, eu vejo com muita frequência isso, de repente uma pessoa abre um negócio aqui, daqui a pouco vai um e abre um negócio igualzinho do lado. Quando todos começam a fazer a mesma coisa, não vai dar certo. Prefiro um pouquinho d'água. Porque não é copiando que você vai conseguir fazer o melhor, mas sim trabalhando com diligência, com organização. Segundo ponto, seja consciente ao gastar. Provérbios 21:20 diz assim:
21, 20, diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Tem gente que tem o dom de gastar mais. A maioria das pessoas hoje em dia, elas estão endividadas, porque elas não conseguem controlar os seus gastos. Hoje há uma facilidade muito grande. Eu lembro que, há alguns anos atrás, no meu país, um presidente, ele fez algo que as pessoas diziam que era algo bom, mas ele conseguiu aumentar o endividamento da população de maneira fantástica. Por quê? Ele liberou cartão de crédito para pessoas para pessoas de baixa renda. Então a pessoa agora tinha um cartão de crédito, vamos dizer que ela ganhasse de 3 a 5 mil randes por mês, e ela tinha um cartão de crédito que lhe dava um crédito de mais ou menos 5 mil randes. O problema do cartão de crédito é que você vai ter que pagar. Se a pessoa já ganha 3 mil randes e compromete outros 3 mil, então ela já está devendo mais um mês de salário. Esse é o problema da maioria das pessoas. O país mais rico do mundo, que é a América, dizem eles, né? Não sei se é. Talvez eles sejam o país que mais deve no mundo. É a maior inflação do mundo, o dólar é a moeda mais inflacionada do mundo. Se amanhã os países decidirem não fazer mais negócio em dólar, a América afunda no mesmo dia. Mas o endividamento das famílias na América é uma coisa absurda. A maioria deles não ganha o suficiente para pagar as contas do cartão. Então, quando a pessoa gasta ou compromete mais do que ganha, você fica certo que você, em vez de ter bênção, você vai atrair desgraça para a tua vida. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Isso quer dizer, é a pessoa que consome mais do que pode. Hoje tem até nome, né? Isso aí tem compulsão, né? Ele é um comprador, ele é um gastador compulsivo. A pessoa, tudo que vê, a pessoa quer comprar. Uma vez eu conversei com alguém e disse: pastor, ele disse, quando eu vou numa loja, eu vejo uma camisa, eu compro logo 5, 6 iguais. Mas por que 5, 6 iguais? Ah, eu não sei, eu gosto. Ele disse, não, ele falou para mim, e o que é pior, ele falou, é que quando eu vou num restaurante, eu peço 3, 4 pratos e não consigo comer metade de um. Eu disse, mas isso é uma doença. Ele disse, então ore por mim. Eu disse, eu vou orar. Mas eu acho que você pode corrigir isso com um pouco de bom senso nisso aí. Por que você vai pedir 3, 4 ou 5 pratos de comida diferente se você não vai dar conta de comer? Mas isso acontece. Então, o homem insensato, e quando eu falo homem, eu falo ser humano, né? Agora está difícil falar, negócio de gênero, não sei o quê. Eu conheço até, agora é gênero, né? Mas o gênero é humano, né? O gênero é humano. Então, o ser humano, de modo geral, ele precisa ser controlado e consciente nos seus gastos. Porque senão você não vai conseguir jamais aquilo que se chama de, portanto, de conforto financeiro, de segurança financeira, que é muito importante. Jamais gaste ou comprometa mais do que você ganha ao longo do mês, senão você vai afundar em dívidas.
Terceiro ponto, fuja das dívidas. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. Então você vê que aqueles provérbios que nós estamos lendo, todos os cultos aqui, eles têm ensinamentos que nós precisamos aplicar para a nossa vida. Quando alguém me pergunta, mas lá na África tem gente rica, eu falei, tem milionários. Como? Claro. É evidente que tem. Eu disse, é histórico isso, que centenas de pobres trabalham para fazer alguém rico. Isso é uma constatação. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A Bíblia diz, e nós vamos ler isso hoje aqui, no Deuteronômio 28, que o Senhor nos fez para que nós emprestássemos e não tomássemos emprestado. Para que nós fôssemos cabeça e não cauda. Amém. Para que nós estivéssemos em cima e não embaixo. Está na Bíblia. Mas há um ser. Quem é que vai ministrar Santa Ceia hoje? Você? Então é você que está ali. Viu? As bênçãos do 28 de Deuteronômio. Tem um ser lá na frente. Ser, então há sempre uma condição. Para que você se enquadre nesse fator, você tem que cumprir algumas orientações divinas. Hoje em dia, o atrativo, né? Você pode ver, você entra aí no shopping, senta no banco, está lá. Abre a conta tal, você vai... Não importa, eles vão embutir uma taxa de juros ali dentro. Uma vez que eu fui comprar um carro, eu sentei com a senhora lá do lado financeiro, e eu disse para ela, olha, essa tua taxa aqui, o meu filho estava ali do meu lado. Essa tua taxa aqui mostra que eu estou pagando 40% a mais ao mês só de juros. Como? Se a parcela era para ser 2 e tal, e eu estou pagando quase 5, então é porque uma parte disso aí só é juro. Mas você não vê. O juro é 10% ao ano. E você vai nessa, quando você vê, é que eles vão acrescentando juros. Eles têm uma maneira de jogar juros sobre juros, quando tu vês, tu estás endividado. E não consegues pagar tuas contas. A Bíblia diz que é melhor morar num cantinho onde há alegria do que no palácio e comendo boi gordo onde há contenda. Quando uma família ela não consegue, portanto, essa segurança, essa estabilidade, os problemas são maiores. E aí começam discussões, porque há necessidades. Então é necessário que nós todos, e isso vai dos filhos até os pais, porque muitas vezes os filhos também cobram. Você é obrigado. Sim, nós sabemos que é responsabilidade dos pais prover. Mas tem ocasiões que a coisa é impossível. Hoje estamos lutando pela sobrevivência. Mas nós estamos fazendo essa campanha, porque eu creio que Deus tem o poder de abençoar o seu povo de forma sobrenatural. Isso é outra coisa, e Deus vai fazer isso. Deus quer fazer isso. Mas Deus não vai mandar dinheiro para uma pessoa que é um gastador compulsivo. Então nós precisamos ter, portanto, controle na nossa vida. Quarto princípio bíblico: planeje com cuidado, não tenha pressa. Planejamento é muito importante.
Porque a Bíblia diz aqui em Provérbios 13:11 que a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Amém. Isso aqui é prosperidade segundo Deus. É quando você vai ajuntando pouco a pouco. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Provérbios 28:22. Não confie, meu irmão, em operações milagrosas para ganhar ou juntar dinheiro rapidamente. Eu sei que a Bíblia fala de tesouros escondidos, né? E riquezas ocultas. A Bíblia fala disso. É uma parte, é o único versículo que precisa ser bem estudado. Mas não confie em operações milagrosas para juntar dinheiro. Está vendo agora, esse dia de agora, um rabino ensinando aí 3 orações, viu, Jorge? 3 orações, se você fizer, vai chover dinheiro. E ele é pobre. Quer dizer, então a oração não serviu para ele. Você viu que coisa? Não, pode fazer. Se você fizer essas 3 orações, não existe isso. Tem gente que pensa que se ele der um golpezinho aqui, uma coisa ali, isso não é de... Sabe, nós temos que ser corretos em tudo. Nós não podemos fazer negócios que Deus não aprova. Porque se você acha, não, mas eu vou poder... Você não faça a promessa de abençoar a obra de Deus em cima de negócios mal feitos que Deus não se agrada. Tudo tem seu tempo certo, a Bíblia diz. Planeje sua vida. Ore. Estude. Vai vendo, veja o que está acontecendo à sua volta. Eu disse a você, eu conheço uma pessoa, ele quando fez 15 anos, ganhou um relógio do pai, e ele, nunca esqueço, ele chegou em casa e falou assim, disse, olha, a partir de hoje, eu vou orar 15 minutos todos os dias para Deus abençoar a minha vida. O relógio não existe mais, com certeza. Mas a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa que eu conheço, ela nunca parou. Por quê? Porque ele orou, mas também ele se colocou numa... Porque o diabo é um acusador terrível, irmãos. O diabo foi diante de Deus para acusar Jó, que era um homem íntegro. Agora, se você não for íntegro, o que é íntegro? Íntegro é ser correto, é ser reto, é ser honesto, é não ser mentiroso, é não ser falso, é não fazer negócios errados. Os bons frutos virão no tempo certo. Amém. A Bíblia diz que a árvore boa, ela dá bons frutos. Então, se você quer colher frutos bons no futuro, escolha uma semente boa. Plante numa terra boa. Cuide e você vai... Isso aí é o reflexo do que vai ser a tua vida. Eu conheci pessoas milionárias que ficaram pobres quase que do dia para a noite, porque não souberam cuidar daquilo que estava nas mãos delas. Cinco, valorize o seu trabalho e seja dedicado. O Provérbio 22:29 é muito interessante. Ele diz assim, ó. Ele diz aqui, diz assim, eu vou ler aqui, depois vou ler a coisa. Viste um homem diligente na sua obra?
perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. O trabalho é a maneira justa de ser útil, de fazer o bem e de, consequentemente, receber a recompensa financeira, em troca dos seus conhecimentos e habilidades. Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Eu conheço várias pessoas que, em tempo de crise, aplicaram para certos trabalhos e a empresa disse: nós não podemos ter você na nossa empresa. As tuas qualificações são muito altas. Isso também pode acontecer. Mas, via de regra, quanto mais qualificado você for, maior será a possibilidade de você, portanto, conseguir espaço no mercado de trabalho que está cada vez mais apertado. Sexto ponto: nunca deixe de adquirir conhecimento. A Bíblia diz aqui em Provérbios 18:15, o coração do sábio adquire o conhecimento. Deixa eu ver aqui nessa versão mais tradicional, o que diz aqui? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais você puder investir nos teus conhecimentos, na tua área, você vai estar investindo na tua própria vida. E também fala o seguinte, que sempre as coisas estão evoluindo de tal forma que uma coisa que era feita antes de uma maneira, hoje é feita de outra, com muito mais eficiência. Por exemplo, até 50 anos atrás, quem plantasse uma tamareira não ia conseguir comer do fruto dela, que ela levava de 80 a 100 anos para poder produzir. Hoje, ela produz de 5 a 8 anos. Então, quer dizer, a ciência, a própria ciência está avançando muito nessa área. Quanto mais você investir no conhecimento, mas isso aí, irmãos, não é só, isso é em todas as áreas. Por exemplo, se você quer conhecer Deus, você precisa estudar acerca de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. Tem que se aproximar. É impossível você conhecer algo se você não estudar aquilo ali. Quanto mais você aplicar a tua vida, a dedicação ao conhecimento, ao estudo, maior será a possibilidade que você tem de aprender algo. Por exemplo, eu gosto muito de construção. Então, eu acho que o que eu mais vejo são vídeos sobre construção, porque eu gosto. Tem coisas interessantes, eu vejo lá sobre mecânica, mas para mim é o que eu consigo fazer ainda até hoje, essa parte de construção. Então, nós estamos agora concluindo mais um templo ali no Malau, e daqui eu faço o cálculo para eles e digo: olha, vocês vão gastar tantos sacos de cimento, vocês vão gastar tantos blocos para poder construir, vocês vão precisar de tantos barrotes. Por quê? Porque isso aí é fácil para mim. Se você me der, por exemplo, a área que você quer construir, eu vou te dizer exatamente quantos blocos você vai precisar, a quantidade de ferro, cimento, tudo. Por quê? Porque isso é conhecimento. E não precisa ser engenheiro para isso. Quem constrói não são os engenheiros. Quem constrói são os mestres de obra. Eles é que sabem. Então, o coração do sábio adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios busca a ciência. Então, se você quer prosperar, você escolheu uma área na tua vida. Uma vez um irmão contou uma história interessante. É rara a semana que eu não lembro disso aí. Ele estava gerenciando uma empresa
E ele foi selecionar pessoas para trabalharem no caixa da empresa. Como caixa, né? Que pessoa que recebe, né? E tal. Aí perguntou para essa senhora: a senhora trabalha no caixa? Sim, foi assim, trabalho sim. Como é? Não, eu pego uma caixinha de sapato, guardei. A caixa dela era a caixa de sapato. Era o que ela conhecia, era a caixa de sapato. Hoje em dia, as caixas registradoras, você tem que fazer curso, sabe por quê? Porque lá está até os impostos. Um lançamento errado ali, você vai estar prejudicando toda a contabilidade. Então, se você ainda vivia no tempo da caixa de sapato, saiba que hoje já tem coisa muito mais evoluída do que isso aí. É preciso, portanto, você abrir o ouvido para entender que o mundo onde nós vivemos, ele evoluiu em muitas áreas. Sétimo ponto: seja generoso. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Vamos ver se está assim na nossa Bíblia aqui. Porque tem gente que não sabe ser generoso, irmãos. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Alguns há que espalham e ainda se desacrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, e isso é para a sua perda. Então, o ensinamento bíblico acerca disso aí é que a generosidade, ela é um princípio bíblico para você ser abençoado. Mas se você for lá para Provérbios 19 e 17, você vai ver algo assim muito mais incisivo, muito mais direto. Seja, quem lembra aquele ditado assim: quem dá aos pobres empresta a Deus? Já ouvimos? Vem daqui, olha. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando você investe na obra social, especialmente da igreja, e aí eu tenho que falar isso para você agora com base bíblica, não é como um apelo financeiro, mas sim como um fator de bênção. Quando você investe na área social, a Bíblia diz, mas você investe não é para aparecer, você investe porque você acredita que isso é parte da tua vida como cristão. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele quem? O Senhor. Aqui está algo importante. Ele lhe pagará o seu benefício. Então, a retribuição disso, ela vai vir de Deus. E, finalmente, a prosperidade é uma bênção de Deus. É uma bênção divina. Eclesiastes 5,19, e eu vou fazer questão de ir para lá agora com vocês, diz assim: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Mas há uma outra promessa para quem é fiel, que vai além dessa. Está também em Eclesiastes capítulo 2, verso 26, que eu quero que você veja aí. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. E mais ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e dê ao bom perante a sua face. Então veja o seguinte, que Deus diz aqui o quê? Olha, se você é meu filho, Eclesiastes 2,26 que eu li agora, se você é meu filho, um filho fiel, eu vou te abençoar. Ainda que eu tenha que dar muito trabalho para um ímpio, para ele ficar muito rico, e ele poder abençoar a tua vida. É o que está escrito aqui.
Então vejam que a prosperidade, portanto, ela é acima de tudo uma bênção de Deus. Existem algumas coisas básicas que nós precisamos saber a respeito dessa prosperidade divina na nossa vida e como manifestá-la. Prosperidade é um dom que inicia sua ação em nossa vida muito antes do seu equivalente físico visível. Por exemplo, o que diz a definição de fé lá em Hebreus capítulo 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Então, eu quero também lembrar para vocês que quando você fizer algo, faça confiando em Deus, faça orando e crendo que Ele vai abençoar. Glória a Deus. Uma vez eu vi algo numa igreja que nós estávamos inaugurando a igreja, até uma grande igreja, e resolveram plantar um coqueiro. Foi. Aí, qual era a tradição? Tinha que trazer uma menina virgem para plantar o coqueiro. Eu olhei aquilo, saí de perto, não orei por aquele negócio, e disse assim, quando eles terminaram, eu vou falar a vocês uma coisa agora em nome do Deus Altíssimo. Por causa disso que vocês fizeram aqui, que vocês não oraram, mas vocês trouxeram uma tradição humana e carnal, num terreno que é sagrado, este coqueiro não vai dar nada, nem vai viver. E tinham, irmãos, eles tinham preparado a cova e tal, e tudo direitinho. Aquele coqueiro nunca saiu do zero. Você sabe por quê? Você quer ter prosperidade segundo Deus? Você comece com Deus, você continue com Deus e você nunca se afaste de Deus. Aleluia. Não vá atrás eu vou ganhar ali, isso, sabe, fulano. Não existe sortilégio. Não existe sortilégio, não existe encantamento, não existe bruxaria, não existe nada. Isso tudo você vai pagar o preço alto disso aí. Você tem que ser fiel a Deus. Ore, estude, planeje, trabalhe e creia. Deus vai te abençoar. Como você pode perceber, a Bíblia não é um livro sobre educação financeira. Não é. Mas a Bíblia é um livro, e eu vou dar só a vocês aqui um tópicozinho rápido, que eu falei que eu ia, né? Se desse tempo, eu vou falar rapidinho aqui. Esse não é o assunto de hoje, eu pretendo falar sobre isso em outra ocasião, com mais propriedade. Quando é que nós podemos cobrar de Deus, né? Cobrar de Deus algo. Mas se você vê aqui em Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, no verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos. Portanto, não é um dízimo só, são todos. Por isso, quando Jesus ensinou, falou o quê? Vocês dão o dízimo do cominho, do coentro, da canela, não sei o quê, porque o dízimo era de tudo. E havia mais de um tipo de dízimo também em Israel. E depois fazei prova de mim. Então, é uma ocasião, é o único versículo assim mais forte em que você, trazendo o teu dízimo, você entregando aquilo que é do Senhor, porque o dízimo não é nosso, você vai poder falar com Deus acerca disso. Senhor, tu sabes que eu estou sendo fiel a ti com os meus dízimos. Você tem autorização dada na Bíblia para fazer prova de Deus acerca disso. Então, o dizimista fiel não é aquele matemático. Tem um dizimista matemático. Ele faz uma matemática, ele extrai tudo e do que sobra ele vai tirar o dízimo.
Esse é o dizimista segundo Caim. Só traz a sobra. Mas quando você entende que dízimo, embora não seja primícia, o dízimo deve ser tirado daquilo que vem para ti, de tudo que vem para ti. Então você sabe, mas meu irmão, é o seguinte, a Bíblia não se engana, porque dízimo também é fé. Então, se você quer desfrutar da bênção total, não faz negociata nem faz matemática com Deus. O que diz aqui é claro, quando você trouxer os dízimos de tudo, então você faz prova de mim. E olha até onde vai. Eu vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vocês uma bênção tal que dela venha mais abastança. Você nunca perde quando você entrega o teu dízimo de maneira fiel. Amém. Dízimo é fidelidade para com Deus. Não esqueça que o versículo tema é honra ao Senhor com quê? Com o quê? Que negócio é esse? Abre a Bíblia e lê aí. Conversa essa. Fica aí, parece abelhinha aí buzinando. Não. O que está escrito na tua Bíblia aí, menino, você? É outra versão? É? Mas é de trás para frente? Então deve ser uma Bíblia hebraica essa tua. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda. Então nós temos duas coisas aqui. Temos primícias e dízimos. Essa é uma Bíblia nova, você viu? É outra versão, então não pode ler em público essa Bíblia aí. Vou ler que Bíblia é essa? Essa deve ser uma Bíblia especial. E como eu gosto de Bíblia, eu vou captar essa para mim. Meus irmãos, resumindo, os tempos são difíceis, são. Mas a igreja do Senhor, ela é do Senhor. Amém. E é isso que eu me pego sempre. A igreja é do Senhor. E ele diz, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, jejuar e orar, eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus pode tudo. Deus não está limitado ao FED, que é o banco lá, que é o nome é FED, cheira mal, da América. Deus não está limitado ao Banco Central da Europa. Deus não está limitado a nada. Deus é Senhor. Aleluia. Ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Então você serve esse Deus, irmão. Creia nele. Põe a tua fé nele. Você está com dificuldade, pega o teu CV, põe no chão, te ajoelha sobre o teu CV. Te ajoelha sobre aquilo que você crê que e Deus vai abrir porta. Eu te garanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele vai abrir porta. Esse contrato que você, esse orçamento que você mandou, e tudo, põe o teu joelho sobre ele. E creia. Esse documento que está entravado, aí, que não sai da casa, o que for, põe o teu joelho sobre ele. E você vai ver. Porque Deus ainda é Senhor. Ele está no trono. E ele diz na sua palavra, operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Vamos estar de pé, irmãos. Não estavam todos aqui, mas hoje, na hora da oferta,
Foi projetada uma foto tirada no Charre em 2006. Uma criança, um menino, está com um pratinho assim aqui, como se fosse um troféu. Aquele prato, para ele realmente era um troféu, porque aquilo aí era uma papa de milho que foi a Irmã Rosa que preparou, com leite, muito bem feitinho, e cada criança tinha um prato cheio. Só que aquele milho que estava ali dentro, só está ali dentro porque Deus é multiplicador. Porque nós não tínhamos farinha para todos. Eu conto isso no meu livro ali. Eu tinha levado só 70 quilos de farinha. Nós usávamos 7 quilos por dia para fazer o mata-bicho, né, para uns 40 adultos. Mas no primeiro dia, quando acabaram de servir os adultos, que as irmãs colocaram a panela ali, as crianças foram para cima da panela. Foi uma cena que nos comoveu muito, as crianças arranhando o fundo da panela com as mãozinhas para comer o que estava no fundo. E nós não tínhamos farinha para fazer para todos. Não tínhamos. E o resultado disso foi que no outro dia nós servimos os adultos, a quantidade era a mesma daquela papa, daquele mingau, e tinha restado assim, um tanto assim no fundo da panela. Tinha mais de 80 crianças nesse primeiro dia. E eu me lembro muito bem que nós oramos sobre aquilo ali. Eu mandei trazer 3 baldes de 8 litros de água. Água. Jogamos água lá dentro. Mexeu-se aquilo ali. Estavam lá 3 pessoas de fora filmando. Filmaram tudo aquilo ali. Foi tudo filmado. Inclusive, um DVD que ficou muito famoso lá no Brasil. África, uma incrível viagem missionária. O DVD 1 mostra essa cena toda. Quando acabou, quando pôs aqueles 3 baldes, naturalmente, que a panela ficou com mais ou menos uns quase 30 litros, serviu-se todas as crianças, mas antes disso, uma das pessoas que estava ali disse: eu quero provar, porque aquilo, teoricamente, isso era água, né? Mas o meu Jesus fez água virar vinho. Então, para ele, transformar a água em mingau não é nada. Nada mesmo. E quando provou, era uma papa. Aquele prato, não sei se está disponível aí. Aí, ó. Isso aí parece água, irmãos? E se fosse água, caía, né? Não parece que está bem durinho isso aí? Pois é. Esse troféu aí, eu nunca vou esquecer. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém. Esse é o Deus de milagre. Glória a Deus. Esse é o Deus que não está limitado àquilo que eu sou ou àquilo que eu posso. Esse é o Deus que faz além do que nós imaginamos. Aleluia! E foi assim nos próximos 9 dias. Todos os dias acontecia mesmo. Só que a partir daí, quando souberam que tinha papa, aquelas 80 viraram 120, 150, e depois a gente não conseguia mais contar. Mas nunca acabou o mingau na panela enquanto a última criança não fosse servida. E nenhuma criança mais teve que esgravatar lá dentro, arranhar com as mãozinhas para tirar. Por quê? Por quê? Porque esse Deus que nós servimos, Ele é o Deus do sobrenatural. Amém. Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Havia limitações. Grandes limitações. Meu carro foi sobrecarregado, levava porta, janelas, todo o material para poder fazer o templo estava ali, tudo, tábuas para fazer cofragem, tudo, ferro, tudo. Tudo. Foi tanto peso que empenou o eixo do carro. Mas Ele é um Deus tremendo. Ore para Ele. Consulte a Ele. Planeje com Ele. E você vai ver que a prosperidade vai acontecer na tua vida.
Eu já contei a vocês dezenas de vezes isso. Não sei se o irmão Beto lembra, o Beto nesse tempo tinha só 17 anos. Todo sábado de manhã, ali na beira, rachávamos a lenha, fazia a fogueira, ele sabe disso. E como a panela a nossa primeira panela, eu vi 3 crianças brincando com a panela na rua, fui lá, dei um puxão de orelha num, cascudo no outro, arranquei a panela, tinha um buraco assim no fundo da panela. Não tinha panelas em Moçambique naquele tempo. Anos 90. Soldei a panela com solda plástica, aquela cola. Essa era a nossa panela. Fazemos um mingau, era uma panela de 40 litros. Dava para 100 e poucas crianças no máximo. Mas todo sábado vinha mais do que isso. E a gente metia água na panela. E Deus multiplicava a sopa. Era sopa. Chegou lá uma delegação de australianos. Chegaram na hora, estávamos para começar a servir a sopa. E eu achei estranho aquilo, chegar aquele grupo de gente ali. Aí quando acabou aquilo ali, mandei trazer os baldes d'água que fazemos sempre. O homenzinho com a filmadora em cima aqui. Aí não havia, a quantidade de pó de sopa era igual, era sempre igual. Água ali. Quando fui servir, ele disse, não, eu quero provar desta sopa. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque viemos aqui apurar uma denúncia, que você serve sopa estragada aqui. Mas eu vi hoje que é muito pior. Além de estragada, ainda é adulterada. Está bem. Mandei buscar uma vasilha em casa, tá, para ele. Quando ele provou, ele começou a tremer e começou a chorar. E disse assim, eu nunca tomei uma sopa tão saborosa em toda a minha vida. Isso é um milagre. Esse é o meu Deus. Mas será que é só o meu Deus? Não, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que usa uma viúva semi-alfabetizada lá no interior de Moçambique, numa sociedade machista, para manter uma igreja de pé. Quase morreu de tanto apanhar. Já bateram ela, já tentaram matar, já tentaram incendiar, tentaram tudo contra ela. Testemunharam agora, sábado passado. Planejamos tudo contra essa senhora aqui. Queríamos matar aqui, queimar, derrubar. Mas ela ficou lá. Aleluia! Porque ela crê nesse Deus. Esse Deus que pode tirar você do buraco em que você está. Basta você crer nele. Faça voto de fé. Mas seja fiel. Não brinque com Deus. E você vai ver a bênção te alcançar. Põe a mão no seu coração e quero orar por você agora. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, mediante esta palavra, eu quero orar abençoando o teu povo. Eu creio, Senhor, tu não estás limitado àquilo que somos, nem onde estamos. Tu és Senhor de toda a terra. Onde estamos, Senhor, tu podes abençoar cada vida, cada pai, cada família, cada filho, cada filha, cada casal que se prepara, Senhor, para se juntar e formar uma nova família. Tu és poderoso para abrir portas, para desfazer tudo aquilo que está hoje amarrando, travando o progresso, a prosperidade do teu povo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo mal contra a tua igreja, Senhor. E ordeno em nome de Jesus Cristo bênção financeira sem limite sobre esse povo, que é o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, pode sentar. Muito bom dia e paz do Senhor para todos. Good morning to all, and may the peace of the Lord Jesus Christ be with you. Hoje é dia 5 de julho de 2023. Today is the 5th of July 2023. Nós estamos aqui num lugar bem distante e primitivo. In a very far away place and very primitive. O distrito chama-se Zavala. The area here, it's called Zavala. E o local chama-se Madongwe. And this specific area, it's called Madongwe.
Agora viemos aqui porque a igreja vai completar 14 anos que foi plantada aqui. We are here for the 14th anniversary of this church. E eu construí este templo uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10 years ago, mas eu não conhecia o templo. but I didn't see the temple being finished. Então eu vim aqui com a minha So família now I came with my family para nós podermos celebrar os 14 anos da to be igreja. able to then celebrate the 14th anniversary of this church. Estamos pintando toda a igreja. We are right now painting the whole church inside Vamos, and outside. trouxemos todo o material para fazer We ornamentação. also brought everything to make the church more beautiful. E sexta, sábado e domingo vai ser a grande festa. And obviously Friday, Saturday and Sundays, it's an anniversary celebration. Aqui é um lugar distante de tudo. This is very far away from everything that you can think of. Não tem estrada para chegar There aqui, isn't a road here, mas nós conseguimos chegar, graças a but we Deus. managed to get through. Deus é bom. God is good. Qualquer dia estarei lá no céu. Qualquer dia estarei lá no céu. Como produziu para Isaac, 1 para 100, que elas possam ter sempre o necessário para poder comer, alimentar os seus filhos e ainda ofertar no teu santuário. Obrigado, Deus Pai, no nome de Jesus Cristo. Somos soldados de Cristo.